Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Leandrinho? É isso aí, meu diretor. Muito boa tarde a todo mundo que tá aí já assistindo essa aula numa sexta-feira, para poder começar bem o seu sextou, para poder começar com aulas de geografia, para depois emendar com aulas de física e aí sim começar de verdade a tua curtição do final de semana. Mas antes, claro, um pouquinho de estudo, porque estudar é importante. Se você não me conhece, eu me chamo Leandro Almeida e essa vai ser a primeira de uma sequenciazinha de 2 aulas em que falaremos sobre a África, o continente africano. Muito boa tarde, especialmente para quem está aí se manifestando na plataforma, a Luana, o Felipe, a Ana Beatriz, a Aurenil, todo mundo aí que está me dando um caloroso boa tarde. Muito boa tarde para quem está aí também no chat do YouTube, o Osmar, a Fotossíntese, o Júlio César, a Naimara, a Raquel. Muito boa tarde a todos vocês. Tava vendo uma historinha aí de arroz parbolizado, arroz branco. Eu prefiro arroz basmati. Acho que combina mais com o meu fenótipo, né? Uma coisa meio indiana, uma coisa meio sul da Ásia, quem sabe colombiano. Acho que não. Parbolizado nem branco. Vamos que vamos. Tirei um pouquinho de cabelo para poder lavar, né? É importante movimentar a economia. Fui até o barbeiro para poder movimentar o setor terciário, que é, afinal de contas, como vocês sabem, o setor da economia brasileira que emprega mais pessoas, tanto na atividade formal quanto informal. O meu barbeiro, como parte razoável das pessoas que trabalham no setor terciário, é um trabalhador informal, não tem carteira assinada, trabalha por conta própria, não é regularizado, o que significa que ele, caso fique doente, não terá direito a auxílio, à proteção do Estado, ao mesmo tempo em que ele não paga um centavinho de imposto. Ou seja, é mais um dos tantos aí pelo Brasil que nadam nessa maravilhosa sonegação que acaba fazendo com que o Estado tenha menos dinheiro para poder investir naquilo que as pessoas cobram que ele invista, como a saúde, a educação, a infraestrutura e outras coisas mais. Tô aí tentando fazer a economia girar, né, Osmar? Gerando a renda que vai ser usada não no pagamento de impostos, mas pelo menos para uma compra no mercado, que vai dar emprego para alguém, que vai comprar em um outro lugar e assim o PIB pode continuar crescendo. Ou seja, a gente com isso consegue fazer o desemprego diminuir, consegue fazer a taxa de empregos aumentar. Vamos que vamos e... Olha aí, Renan, tem alguém ali, a tristeza, dizendo que o ex vai de Vasco mesmo. Diz pra eles que, pô, esse papo já é antigo, né? Tá dizendo que o Twitter vai ser campeão da Copa do Brasil? O Vascão tá nas cabeças aí, ó. Mais uma virada espetaculosa no final do jogo, contra tudo e contra todos. Se bem que esse papo é de botafoguense, né? CT, contra tudo e contra todos, né? Mas o Vasco tá aí, acho que a gente vai ter que virar o disco, né? Não dá pra falar do Vasco na base da zoeira, não, porque pelo menos por enquanto os resultados têm sido criadores de esperança. E a esperança não pode morrer, né? Porque o Vasco é o time da virada, o time do amor. Vambora! Vamos falar de África. Seguinte, semana passada
A gente falou sobre o Oriente Médio, foi a segunda aula em que eu falei com você sobre o Oriente Médio. E eu só queria lembrar que o Oriente Médio é uma área com limites fluidos, vai depender muito de quem está classificando, de qual o objetivo dessa classificação. Mas que, de um modo geral, o Oriente Médio está aqui, ó, nessa parte do extremo oeste do continente asiático. Com isso, com essas duas aulas das últimas 2 semanas, a gente fechou as análises sobre o continente asiático. Já tínhamos falado antes da Rússia e da Comunidade dos Estados Independentes, que inclui países da Europa e da Ásia. Já tínhamos falado do Japão, dos tigres asiáticos, da China, da Índia e do sul da Ásia. Fechamos a análise desse que é o continente de maior extensão do mundo, falando do Oriente Médio. Agora, a gente chega na África, para depois caminhar para a América Latina. Vai ficar faltando falar especificamente do quê? Da Oceania. Por quê? Porque ninguém se importa com a Oceania, né? Essa é a verdade. Ela fica sempre no final do programa, ela nunca é cobrada em questões de vestibular, então por uma questão de tempo, a gente infelizmente não vai poder gastar uma semana de aulas falando de Austrália, Nova Zelândia, Polinésia, Micronésia ou Melanésia. Mas podemos e vamos sim usar 2 semanas para falar sobre o continente africano. A África, olha que beleza, é um local em que muitas das pessoas, quando pensam exclusivamente numa grande paisagem rural, tomada por animais selvagens, pensam em turismo de safari, pensam em tribos isoladas, em comunidades com baixo poder aquisitivo. Só que eu coloquei algumas imagens aqui, que inclusive estão com uma transição top, né, Renan? Não, isso aqui, maravilhoso. Isso aqui, ó. Brilhou. Isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é anos 90 puro, cara. Isso aqui é o Windows raiz. Para vocês poderem identificar que no continente africano, tal como em outros lugares do mundo, a gente tem várias áreas urbanas. Já temos mais de 20 países dos 54 do continente africano em que a maioria da população vive em áreas urbanas, onde há prédios enormes, arranha-céus e uma economia ligada um pouco ao setor secundário, mas principalmente ao setor terciário. Aqui eu tenho uma sequência de imagens que, caso eu não dissesse a vocês que se tratam de imagens de cidades africanas, acredito que dificilmente vocês imaginariam que são cidades localizadas na África, no continente africano. Temos aqui mais uma, essa aqui é Joanesburgo, uma cidade cuja estrutura visual me lembra bastante algumas áreas de São Paulo. Vamos para mais uma aqui, ó. Essa aqui podia ser o Rio de Janeiro, né? Às vezes quando eu mostro isso aqui em aula, Renan, a pessoa, pô, isso aqui é o Maracanã, né? Parece mesmo. Lembra? Uma área litorânea, podia ser uma Marina da Glória, podia ser o Maracanã, Zona Sul. Ah, estádio do Flamengo? É, o Santiago Mulambeu, né? Parece que é isso, né? São Cristóvão Mulambeu, o estádio do Mengão para 350 milhões de pessoas, que vai ser construído aí na zona portuária do Rio de Janeiro. Mas não, isso aqui não é o Brasil, não é o Rio de Janeiro, é a cidade do Cabo, localizada na África do Sul, uma das mais importantes cidades da África do Sul. Entretanto, repito, a gente, aqui no Brasil, em outros vários lugares do mundo, tem uma percepção sobre o continente africano que é bastante estereotipada e que, em boa parte, é o resultado das produções culturais que costumam chegar até a gente. Quando você pensa em algum filme que fala sobre a África, é provável que você pense logo de cara em Rei Leão. E o que eu tenho aqui no Rei Leão é uma história que fala sobre um golpe de Estado, sobre a deposição de um líder, sobre a tomada ilegal de poder. Assim como o que eu tenho num outro filme clássico que se passa no continente africano e que já foi refilmado várias vezes, já deu origem a animações, Tarzan, é uma história em que eu tenho alguém que, por ter sido criado na África, é selvagem. O branco, Tarzan, foi criado em meio àquele bando de, entre aspas, macacos. Aquela população selvagem
acabou fazendo com que ele não desenvolvesse os hábitos culturais, a finesse, a maneira de se comportar, que deveriam ser a maneira de um homem branco se comportar. E como é que o Tarzan consegue passar a se comportar, se vestir, falar, andar, se movimentar de maneira, entre aspas, mais civilizada? Quando uma branca europeia vai até ele e leva para ele o conhecimento civilizatório. É o que diziam os europeus entre o final do século XIX e o começo do século XX. Os europeus diziam que a África era tomada por povos bárbaros, selvagens, que precisavam ser civilizados. Era o fardo do homem branco. O europeu precisava, portanto, levar até aquele povo inculto conhecimentos sobre religião, conhecimentos sobre vestuário, conhecimentos sobre práticas de Estado. O europeu fez, portanto, com que a África se dobrasse aos seus interesses, e Tarzan é apenas uma metáfora de todo esse processo do imperialismo. De inocente, esse filme não tem nada. Assim como esse outro. Já devem ter visto, né? Madagascar. Madagascar é um filme que fez muito sucesso. Você consegue me dizer qual é a sinopse, qual o roteiro de Madagascar? Eu tenho alguém que é culto, civilizado, educado, que come com talheres e que, de uma hora para outra, é levado para um ambiente, para Madagascar, na África, onde todo mundo é bruto, selvagem, se movimenta de maneira exagerada, usa drogas como o Rei Julian. O que eu tenho nada mais é do que a representação de um americano, o leão, que ao chegar na África se depara com um monte de gente que não é civilizada, que precisa receber esses conhecimentos culturais. Então, por mais que pareçam filmes inocentes, na prática, o roteiro nada mais é do que a replicação de um estereótipo de que a África é um espaço pouco civilizado, rudimentar, de tecnologias arcaicas. Isso, claro, nos pega e nos faz concluir muito sobre a África a partir dessa percepção equivocada. Para começar, um equívoco comum é fazer uma generalização em relação à geografia física do continente. A África é um continente enorme. Um continente enorme onde existe, é óbvio, uma grande variedade climática. Aqui, o que eu tenho é a chamada África subsaariana. Aqui, a África do Norte. Nela, na África do Norte, a gente tem o maior deserto do mundo, o deserto do Saara. Saara, aliás, significa deserto em árabe. Então, o deserto do Saara é meio que o deserto do deserto, né? Essa faixa aqui é uma faixa de transição entre um clima desértico, um clima árido e um clima equatorial, semelhante ao da Amazônia. Inclusive, existem muitas semelhanças entre o clima que eu vejo em várias áreas da África e várias áreas do território brasileiro. Quer um exemplo? Vem cá aqui no outro quadro. África. E pra cá, América do Sul. Quer que eu faça também América Central? Posso fazer, sei que vocês gostam, né? Dos meus desenhos grotescos. Vida que segue. Então, a linha do Equador passa mais ou menos por aqui. Retinha, né? Só que não. E o que eu tenho nessa área do Brasil é a floresta amazônica. Em virtude de um clima que é o clima equatorial, quente e úmido. Lembra da outra geografia? A linha do Equador é o lugar para onde se deslocam os ventos alísios, úmidos. Esse vento úmido, quando chega numa área quente, se transforma em chuva. Quanto mais chuva, mais intemperismo químico e pedogênese, formando solos, permitindo que eu tenha plantas crescendo. Plantas que evapotranspiram, liberam umidade e provocam ainda mais chuva, que forma grandes bacias hidrográficas, como a bacia hidrográfica amazônica e a bacia do Rio Congo.
há duas grandes bacias hidrográficas, uma aqui e uma aqui, em duas áreas de clima equatorial, quente e úmido o ano todo, aonde a vegetação que se desenvolve é a de floresta equatorial. Já nessa outra área da África, aqui, o que eu tenho é um clima muito parecido com o clima do centro-oeste brasileiro. Em Brasília, em Goiás, no Mato Grosso, o clima é tropical continental com duas estações. Tem a época chuvosa e a época seca. Aqui o clima é igual. E isso permite que surja aqui uma vegetação que eu chamo de savana. No Brasil, a nossa savana é chamada de cerrado. Ou seja, condições climáticas semelhantes geram tipos de vegetação semelhantes. O clima tropical continental na África está nessa área da África subsaariana e nessa área aqui, já mais próximo à África do Norte. O que não temos no Brasil realmente, e existe na África, é um grande deserto. Esse deserto ocupa quase toda a África do Norte. Eu tenho algo parecido aqui, ó, entre o México e a Califórnia. Por quê que essa área é uma área de um grande deserto? Porque é uma zona de alta pressão atmosférica. E áreas de alta pressão atmosférica, ciclonais, dispersam os ventos. Portanto, o que eu estou te mostrando é a variedade climatobotânica do continente africano. Poderia continuar? Poderia? Olha aqui. No Brasil, temos nessa área da região sul um clima subtropical, que você vai encontrar também na parte mais austral, na parte mais ao sul do continente africano. O que é que não tem no Brasil também? O clima daqui, o clima mediterrâneo, que é um clima que só vai ser encontrado nas margens de deserto. Como o Brasil não tem um deserto, ele não tem esse tipo de clima também. Tá bom? Voltemos lá para o nosso slide. Porque aqui você consegue ver o que eu desenhei ali do lado. Na ilha de Madagascar eu tenho um clima que varia entre o tropical e o equatorial. Na África Central o clima que predomina é o equatorial, semelhante ao da Amazônia. Ao norte e ao sul, na parte setentrional e na parte austral desse espaço, eu tenho um clima tropical continental com duas estações. Temos áreas desérticas na Namíbia e no Saara. Temos um clima que é mediterrâneo nas extremidades. Essa variação climática, claro, colabora para que nós possamos, inclusive, fazer uma classificação regional. Olha para esses dois mapas. De um lado, eu tenho uma classificação que é a mais usual, mas é eurocêntrica. Os europeus costumam dividir a África há tempos em duas grandes porções, a África do Norte e a África subsaariana. A África do Norte corresponde à área onde estão o Saara Ocidental, um território que é reivindicado pelo Marrocos, mas que se alega independente, é apoiado pela Argélia no processo de independência, porque os argelinos têm uma grande rivalidade com os marroquinos e não querem que eles, os marroquinos, tomem conta desse território. Para cá eu tenho a Tunísia, aqui eu tenho a Líbia e aqui o Egito. O Egito que tem um pedacinho, né? Aqui no Oriente Médio, mas cuja maior parte da extensão fica no norte da África mesmo. Essa é uma área cuja população é predominantemente árabe, pela histórica influência do Império Árabe sobre essa porção do continente, em que a maioria é muçulmana, praticante do islamismo, pela histórica influência do Império Árabe sobre essa localidade. Só que não é apenas esse lugar, a parte mais ao norte, em que eu tenho uma grande população muçulmana. Na verdade, outros vários países do continente, especialmente nessa transição entre o norte e a África subsaariana, já possuem uma grande população islâmica, como é o caso do Sudão, que por isso mesmo, às vezes, é classificado como sendo integrante dessa África do Norte, especialmente nessa outra classificação aqui. Essa é uma outra classificação, mas também não é a única.
em que o continente é dividido em mais partes. Eu vou chamar uma área de África do Norte e essa de África Austral, incluindo a África do Sul, o Lesoto, Eswatini, Botsuana, Namíbia. Eu vou chamar essa área aqui de África Ocidental, pegando o Golfo da Guiné, onde eu tenho países importantes como a Nigéria, onde eu tenho países com um clima que oscila entre o tropical e o semiárido, como é o caso do Níger, da Mauritânia, do Mali, do Chad. Eu tenho para cá alguns países bem pequenos, como a Guiné-Bissau e aqui a Guiné Equatorial, Gana, Togo, Benin, que não tem uma extensão territorial muito grande. Inclusive, esse é o local onde havia maior pujança econômica na África entre os séculos XV e XVIII. Era uma área que já fazia bastante comércio com o resto do mundo, especialmente vendendo ouro e seres humanos. Sim, já havia venda de seres humanos escravizados da África para outros lugares antes da chegada dos europeus. Isso é um fato. Entretanto, foi a chegada dos europeus e o aumento da demanda por eles, interessados em ter escravos para trabalharem na América, que fez com que a captura de seres humanos para serem usados como escravos se transformasse na prática econômica dominante, na estratégia fundamental para se inserir no comércio internacional. Antes, por séculos, a escravidão aqui era, como em outros lugares do mundo, uma prática resultante de conflitos. Tribos, grupos duelavam entre si e dentre os perdedores alguns eram capturados e escravizados. Mas a relação de escravidão não era a mesma que passou a existir desde a expansão marítima para frente. Por isso, é verdade que os europeus não inventaram a escravidão e a captura de seres humanos na África. Mas é indiscutível que os europeus foram os responsáveis diretos pela transformação da escravização de pessoas numa prática consolidada, especialmente nessa porção do continente. E isso, claro, geraria prejuízos econômicos e humanos gigantescos, demográficos também. Porque se você leva embora grande parte da população saudável, jovem, adulta, isso diminui a possibilidade de que aumente ali a mão de obra, o mercado consumidor e reduz as possibilidades de crescimento econômico dessa parte do nosso planeta. Tá bom? Prosseguindo, temos ainda uma região chamada de África Central, em que se destaca, por exemplo, a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo. E temos a África Oriental, em que eu tenho um pedaço, esse aqui, ó, chamado de Chifre da África, muito problemático. Uma das áreas atualmente mais problemáticas do continente. É onde está a Somália, é onde está a Etiópia, o Quênia, a Eritreia, países onde há um enorme fluxo de refugiados de guerra e deslocados internos. Até porque a Somália vive numa guerra civil há muitas décadas. E isso acaba levando à formação de grandes fluxos de pessoas para as regiões vizinhas. Lembre-se de uma coisa, a maioria das pessoas que saem de um país para outro numa situação de conflito, fugindo para não morrer, vão para países próximos. A distância geográfica faz bastante diferença. E para longe pode ter muito mais chance de morrer. Tá bom? Então o que eu tenho nessas duas imagens aqui são exemplos de como regionalizar o continente africano, sendo que essa divisão é uma divisão que usa o critério histórico, cultural, étnico, demográfico e físico. Porque é verdade que a maior parte do que eu chamo de África do Norte é composta por um clima desértico e na borda por um clima mediterrâneo. Enquanto aqui
eu tenho uma variedade climática maior e uma variedade de povos muito mais expressiva também. Ok? Vamos ler ali o que o chat está dizendo pra gente. A Blena, é Blena? É. Tá falando sobre a importância da África como exportadora de cacau. Verdade. A África exporta muito cacau, tem produção de cacau em Madagascar, tem produção de cacau nessa região aqui, ó, do Golfo da Guiné. Ainda que a maior parte da exportação não seja do chocolate em si, mas do cacau. Esse é um grave problema que acomete países periféricos. Você vende o produto que é o primário, a commodity, barata, e aí o país que compra, a Suíça, por exemplo, vai transformar aquilo num chocolate caríssimo, num Lindt. A Bélgica compra e vai transformar num Godiva. Então o cacau plantado na República Democrática do Congo vai se transformar num chocolate belga caríssimo que vai dar divisas a um país que já é desenvolvido. Esse é, portanto, um dos graves problemas que acaba atrasando o desenvolvimento de países pobres. Eles têm dificuldade para complexificar a cadeia produtiva daquilo que vendem, porque não tem dinheiro para comprar máquinas suficientes, porque não possuem tecnologia suficiente e porque mesmo que tivessem dinheiro e máquinas, iriam ter que enfrentar o oligopólio das empresas que já dominam esse setor. Ou você acha que as grandes produtoras de chocolate do mundo vão querer concorrência? Você acha? Você acha que a Nestlé quer mais concorrência? Não, ela compra os concorrentes. Ela comprou a Garoto aqui no Brasil. Ela comprou outras várias empresas do mundo. Assim como a Coca-Cola compra quase todo mundo que exerce concorrência com ela. Assim como os grandes grupos de cerveja compram todo mundo que é rival. Então hoje a verdade é, o mundo é dominado por grandes corporações. E aí, deixar a condição de subdesenvolvimento é praticamente impossível. Prosseguindo, eu quero fazer aqui alguma diferenciação entre características da África do Norte e da África subsaariana. Na África do Norte, no Saara Ocidental, no Marrocos, na Argélia, na Tunísia, na Líbia e no Egito, predominam povos árabes e povos mouros, berberes, que inclusive migraram para a Europa e hoje compõem parte da população de Portugal ou da Espanha. Já na África subsaariana, a gente tem predomínio de povos negroides. A maioria da população que ocupa essa área tem pele escura, ainda que ela seja de origem muito variadas. Existem vários grupos étnicos nessa parte ao sul do deserto. A pluralidade étnica e religiosa, linguística, cultural é muito maior na África subsaariana do que na África do Norte, onde, como eu disse, a maioria é árabe, fala árabe e é praticante da religião islâmica. A África do Norte, portanto, tem uma homogeneidade maior do que a África subsaariana. O árabe é falado por mais de 150 milhões de africanos. Tem um pequeno errinho de digitação que eu cometi aqui, tá bom, gente? E há outras línguas que são faladas em várias áreas da parte subsaariana, sendo que o Swahili, por exemplo, se destaca bastante nessa região. O Hausa é um idioma que se destaca nessa região, além de outros como o Yorubá, Amárico, Zulu, o Ibo e tantas outras faladas por um grupo menor de pessoas. Então você vai guardar isso. A pluralidade étnica, linguística e religiosa da África subsaariana é muito maior do que da África do Norte. Sendo que na África do Norte predominam os povos árabes que falam árabe e são praticantes do islamismo, o que não significa que nós não tenhamos islâmicos em outros lugares do continente. Quer um exemplo? O lugar onde eu tenho mais islâmicos na África é a Nigéria. Ué, não entendi. Vou te explicar. Aqui, a maioria é islâmica, mas a população é pequena. São países pouco populosos, com densidade demográfica baixa. Na verdade, as únicas áreas com densidade demográfica alta no norte da África são o litoral, cidades litorâneas, por exemplo, Rabat, Casablanca, Marrakech, no Marrocos,
Trípoli. Aqui no Egito tem uma área importante que é a das margens do rio Nilo, onde está Cairo também, né? Você sabe que o Egito é uma civilização hidráulica que cresceu às margens do rio Nilo. Mas a Nigéria é o país mais populoso do continente. Então é claro que você vai ter um número total muito grande de praticantes dessa religião também num país como esse e em outras localidades. E o cristianismo? Bastante praticado. Tem cerca de 200 milhões de pessoas praticando o cristianismo na África, sendo que mais ou menos metade católicas, mais ou menos metade protestantes. E sim, como no Brasil, a religião cristã protestante é a que mais cresce em comparação com a cristã católica, incluindo o protestantismo neopentecostal. Há lugares como Angola, como Moçambique, em que a Igreja Universal do Reino de Deus chegou há algum tempo, se espalhou e passou a ter um número muito grande de fiéis. Por que Angola e Moçambique? Claro, são dois países falantes do português. Então a Igreja Universal do Reino de Deus encontrou nesses dois lugares espaços férteis para poder ampliar a sua base de fiéis. Os estudos que falam sobre o avanço do protestantismo no Brasil e no mundo mostram que a maioria dos evangélicos é encontrada entre grupos mais pobres. Quando você olha, por exemplo, para o recorte demográfico, social e econômico no Brasil, nota-se que cristãos católicos são mais numerosos entre os segmentos que têm renda mais alta, escolaridade mais alta, e que entre as populações mais pobres, a religião protestante tem mais força, por uma série de razões, incluindo os discursos que envolvem as expectativas sobre a melhoria de vida. E isso significa que lugares onde há bastante pobreza e muitos falantes de português, como em Angola e Moçambique, acabaram se mostrando para a Igreja Universal do Reino de Deus um espaço interessante para poder aumentar a sua atuação. Ainda falando sobre a religião, eu coloquei aqui um item só para lembrar vocês que a gente tem muitas pessoas praticantes de religiões tradicionais, especialmente em áreas rurais. E aí essas religiões são genericamente chamadas de animistas. Elas incluem alguns casos de monoteísmo ou de politeísmo, variam bastante. E ainda são bastante praticadas por um grupo expressivo de pessoas, em especial os que moram no campo. E como eu falei a vocês, hoje tem muitos países da África de maioria urbana, mas a maioria da população ainda mora no campo. Tá bom? Vamos que vamos. Aqui eu tenho um outro slide para falar a vocês a diferença de duas palavrinhas, o Macresh e o Magrebe. Magrebe é o nome que se dá para o extremo ocidental do Oriente Médio. Digamos que é o último limite de até onde avançou o Império Árabe e a influência da religião islâmica. É onde eu tenho Marrocos, Argélia e a Tunísia. Enquanto o lado de cá é chamado de Macresh, e é onde está a Líbia e o Egito. Aqui no norte da África, o país com maior relevância é o Egito. O Egito é uma grande força econômica, um dos 3 maiores PIBs do continente, disputando a primeira posição com a África do Sul, que é o país mais relevante da África Austral, e com a Nigéria, que é uma grande potência da África Ocidental. A África do Sul é bastante industrializada, mas tem uma economia muito ligada à exploração de minério. E a Nigéria é uma economia que cresceu muito por causa do petróleo, mas agora diversificou um pouco as atividades, passando a ter também, por exemplo, um crescimento do setor de serviços, de telecomunicações, da indústria do cinema. Não sei se vocês sabem, mas o país que mais produz filmes no mundo é a Nigéria. Hollywood é a mais famosa. Bollywood é famosa como uma importante área de produção de filmes na Índia. E Nollywood é o nome que passou a ser utilizado para falar da indústria cinematográfica nigeriana,
que apesar de produzir muitas películas, muitas obras, produz obras predominantemente amadoras, que sequer chegam a outros países, circulam muito mais dentro do próprio território. Mas não tem jeito, isso acaba sendo sim um elemento importante para poder movimentar a economia, para poder fazer com que nós tenhamos a geração de emprego. Prosseguindo, eu pus aqui que essa região norte disputa a primazia geopolítica e econômica com a África Austral, e isso é fato. Economicamente há uma disputa entre essas duas áreas, entre a África do Norte e a Austral, entre o Egito e a África do Sul, mas quando o assunto são indicadores sociais, não tem nem comparação. Aqui, o número de pessoas em situação de extrema pobreza é muito menor. A taxa de escolaridade é mais alta, o grau de industrialização médio é mais alto, expectativa de vida e outros vários indicadores socioeconômicos demonstram que as condições na África do Norte são bem melhores do que as da África subsaariana. Isso significa que esse é um local que por alguma razão conseguiu se desenvolver mais. E uma das razões centrais foi a proximidade com a Europa e com o Oriente Médio. Estar às margens do mar Mediterrâneo permitiu a eles poderem trocar muito mais mercadorias, produtos, riqueza, tecnologia com outros lugares, e isso lhes permitiu se desenvolverem mais do que outras áreas do continente. É bom lembrar que eu tenho um deserto Saara aqui, que segue sendo, de maneira relativa, um entrave aos fluxos entre essas duas partes da África. É uma grande barreira. Intransponível? Não, mas é uma barreira. Então a África Central acabou por muito tempo tendo dificuldade de ter acesso a novas tecnologias criadas em outros lugares do mundo, em fazer comércio com outros lugares do mundo de maneira eficaz. E quando foi inserida no comércio, foi inserida da pior maneira possível, como fornecedora de seres humanos. Depois, já no século XIX, ela continuou inserida de maneira periférica, passando a ser uma fornecedora de matérias-primas. O norte da África também foi colônia, predominantemente colônia francesa. E é isso que explica, por exemplo, que eu tenha muita gente de origem tunisiana, argelina ou marroquina que vive na França, que nasceu na França, mas que é filha de pais marroquinos, argelinos, tunisianos. Você vê isso claramente nos esportes. Você vê isso claramente na seleção de futebol. Na última Olimpíada, inclusive, rolou uma situação incomum, que foi uma francesa disputou a Olimpíada pela Argélia e ganhou, se não me engano, a primeira medalha para o continente africano que não no atletismo. Ela poderia ter disputado pela França, mas disputou pela Argélia, por uma série de imbrólios, de confusão que aconteceu envolvendo a Federação Francesa e o staff dela. Mas o fato é que essa proximidade cultural entre tunisianos, argelinos e marroquinos é o fruto dessa colonização, o que faz com que nós tenhamos um fluxo muito grande de pessoas aqui. É um importante eixo de migração, que vai por esse lugarzinho aqui, ó, pelo Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar tem lugares como Ceuta e Melilla, dois enclaves espanhóis que acabam se transformando em grandes campos de refugiados. E por onde passa muita gente que entra pela Espanha, mas que tem como destino final geralmente a França ou então a Alemanha. Para a gente caminhar para o final da nossa aula, eu quero mostrar essa imagem aqui para você poder reparar como é que quando eu comparo os países da África por IDH, a maioria dos que aparecem nas primeiras colocações são países do norte da África. Repara, Argélia, Tunísia, a Líbia, o Egito, o Marrocos, ok. O Gabão aparece aqui, a África do Sul também, Botsuana, Seychelles, Ilhas Maurício, são ilhas, territórios muito pequenos, acabam não sendo muito interessantes para se fazer comparação, mas na próxima aula eu vou te falar os porquês de Botsuana tá aparecendo aqui, do Gabão tá aparecendo aqui. E já adianto, isso não reflete as condições da maioria da população.
tem muito a ver com a exploração de petróleo e com a exploração de diamantes, que é a principal riqueza de Botsuana. Aliás, falando em petróleo, o norte da África é rico em petróleo e em gás natural. A Argélia e a Líbia são os dois países mais importantes nesse sentido. São grandes produtores e exportadores de combustíveis fósseis. E aí, com o dinheiro que se obtém com isso, houve a possibilidade de fazer um investimento melhor em escolaridade, criar uma estrutura pública funcional, o que não significa que não haja problemas aqui. Pelo contrário, existem muitos. E a maioria dos problemas enfrentados pelo norte da África hoje em dia tem relação com a ampliação do terrorismo e com os reflexos de algo chamado de Primavera Árabe. Você lembra do que é isso? A Primavera Árabe, eu te contei numa aula de conflitos. Vou falar de novo. Entre 2010 e 2011, a África estava vivendo uma crise de inflação. Os alimentos estavam ficando caros aqui. Mas não era só aqui, era no mundo todo. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham entrado em crise entre 2007 e 2008. Essa crise passou para a Europa, de 2009 para frente. E dependendo muito do comércio com a Europa, a África do Norte também entrou em crise. Para completar o problema, houve crises de safra, por causa de enchente, de seca, na produção de grãos em vários lugares do mundo. Conclusão, ali entre 2010 e 2011, a comida estava bem cara nessa parte norte do continente africano. E aí um vendedor de frutas na Tunísia, quando teve sua barraca apreendida pela polícia, desesperado pela situação financeira em que se encontrava, colocou fogo no próprio corpo. Fez o que se chama de imolação. Aquilo foi filmado e circulou no Facebook. O pessoal todo ficou sabendo aqui na Tunísia e foi pra rua protestar. Protestou e conseguiu derrubar o governo. Isso foi repercutido em rede social e o pessoal do Egito ficou sabendo. Foi pra rua e de tanto protestar conseguiu derrubar o governo. E isso desencadeou uma onda de protestos no norte da África e no Oriente Médio, chamada de Primavera Árabe, que juntava um monte de pessoas na rua que queriam preços menores para comida, mais direitos democráticos, mas essencialmente estavam incomodadas mesmo era com a situação econômica dos seus respectivos países. O problema é que essa onda de protestos não melhorou em muita coisa. A vida das pessoas não, pelo contrário. O Egito teve a sua ditadura derrubada e logo depois passou a ser governado por uma outra ditadura. A Líbia teve o seu governo derrubado e praticamente passou a não ter mais governo, porque vários grupos tribais passaram a lutar pelo controle do país. Então, ao contrário do que se imaginava, a Primavera Árabe não ajudou o norte da África a melhorar suas condições socioeconômicas. Ainda que ele siga tendo condições melhores do que o resto do continente. O que tem a ver com vários motivos, incluindo a sua posição geográfica privilegiada, perto da Europa, perto do Oriente Médio e com possibilidades de contato comercial e cultural com a África subsaariana. Tá bom? 18h15, com isso eu fecho a minha aula de hoje. Pontual, hein? Pontual, coisa rara. E daqui a pouquinho eu volto para falar com vocês sobre Geografia 2. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.